Maravilha. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1. Glória a Deus, maravilha. Quem quer ouvir uma palavra de Deus hoje, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Eu não sei o que Deus tem posto no meu coração, se é o que você queria ouvir. Mas que Deus tem posto uma palavra no meu coração hoje, Ele tem posto. E eu tenho certeza que tem vidas aqui que irão ouvir esta palavra, que irão se policiar, que irão ouvir por bom grato, irão gostar. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, o versículo 18 em diante. É uma leitura meia grande, os irmãos acompanhem comigo. Eu não vou estar lendo, eu vou estar pulando algumas coisas, mas depois eu vou tentar estar falando ao contexto todo, em nome de Jesus. 18, eu vou estar lendo. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como na sua divindade, se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Repita comigo, inexcusável. Porquanto tenham conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e lhe deram graças. Antes, os seus discursos desvaleceram no seu coração insensato e obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. E pelo que também Deus os entregou. Repita comigo, Deus os entregou. Nas consciências de seu coração, imbundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Vamos agora ao versículo 26. Pelo que Deus os abandonou. Repita comigo. As paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Repita, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e maldade. Glórias a Deus. Soberano e eterno Deus, eu te dou graça, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, para estar louvando, estar em reunião junto com os irmãos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê, Senhor, entendimento nesta palavra, que o Senhor nos dê, Pai, a orientação correta, para que nós vamos falar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, nós dizendo aqui algumas palavras que eu pedi para os irmãos repetir. Eu pedi para os irmãos repetir inexcusável, eu pedi que Deus os entregou, depois embaixo Deus os abandonou e depois Deus os entregou novamente. Eu vou dizer aqui sobre um tema que os irmãos podem concordar comigo, também pode não concordar. Né? O maior castigo de Deus hoje, nós sabemos que o maior castigo será o fogo do inferno. Aqueles que irão morrer irão para o tormento eterno. Mas eu vou dizer aqui hoje um castigo que é muito grande. Hoje, antes de nós morrermos, o maior castigo no seu pensamento, o que é hoje? Pense aí. Eu venho com o meu pensamento dizer para vocês que o maior
castigo que Deus pode fazer nós hoje, nós ainda com vida, Ele nos abandonar. Sim, diga amém. E também nos entregar a consciência dos nossos corações. Também é um tremendo castigo que Ele faz hoje com muitas pessoas. Faz com muitas pessoas e deixam esses homens sozinhos andar conforme os seus pensamentos, conforme o seu querer. É um castigo grande que eu quero correr disso. Eu quero correr deste castigo. Tem alguém que quer correr deste castigo? Diga amém. Glórias a Deus. Esse castigo do homem andar sozinho, de Deus falar, você tem liberdade de andar sozinho, conforme o seu pensamento, o seu coração. O homem, tendo este castigo, ele vai se destruindo a si mesmo, sozinho, e vai se destruindo, porque nós vemos aqui que ele se entregou à compulsão do seu coração, mudar o curso natural, a mulher se inflamando com a mulher. Depois diz também que o homem não glorificou a Deus como deveria, glorificou a criatura, fazendo imagem semelhante a um homem corruptível. E Deus entregou esses homens a tudo isso e ele se destrói. Diz aqui que ele se entregou em sentimentos perversos, o homem mudando o uso natural do homem e se contaminando, se inflamando com sensualidade, com prostituição, homem com homem. Nós vemos aqui que Deus os entregou. Eu pedi para os irmãos repetir comigo. Nós vemos que Deus entregou o homem a fazer uma imundícia dessa, da mulher fazer uma imundícia dessa. E eu ponho aqui hoje para dizer para vocês que é um grande castigo. Deus entregar o homem para se destruir nessas coisas. Nós vemos agora, por que Deus deixou estes homens fazer tudo isso? Por que Deus nos entregou eles para isso? Deus é bom, Deus é maravilhoso em justiça. Deus é grande poder. E Deus entregou o homem a esta consciência desordenada disso tudo. Nós vemos no versículo 18 que ele está dizendo, porque dos céus manifesta a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Detém é segurar firme. O homem tem a verdade absoluta na frente dele para ele crer, e ele segura a verdade e transforma essa verdade em uma injustiça. Esse é o versículo 18. 18 está dizendo, o homem detém a verdade e injustiça. E no versículo 19 ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer. Porquanto o que de Deus se pode conhecer. O que nós podemos conhecer dele? Nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou. Porquanto as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Foi o que nós repetiu, que na tradução ali no original, que não tem defesa. Deus está dizendo na sua palavra que ele se manifestou, que ele se fez conhecer. Logo vem em mente que Deus se manifestou no Filho, e ele fez conhecer em todos conheceram e todos ouvem de Jesus. Mas aqui Paulo está dizendo à igreja de Romanos, a um povo que não conhece Jesus, que nem sabe que Jesus existe. Este lugar que Paulo estava pregando, ele logo no versículo 16, voltando, ele diz que ele não se envergonhava do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder para a salvação. Então, se ele defende o evangelho, é porque existia vários evangelhos naquele momento, que o povo ali que estava ouvindo a mensagem acreditava. E ele diz, o evangelho que eu prego, eu não me envergonho, porque é poder de Deus. E ele dizendo, inexcusável, vocês não têm defesa de dizer que não conhece Deus, porque ele se manifestou invisível desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como a sua divindade. Se entende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, que não tenham defesa. Nós vemos pessoas hoje que não conhecem, você fica naquele pensamento, mas aquela pessoa morreu,
não teve o conhecimento de conhecer Jesus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma pessoa boa. Nós vamos falar dos índios. Os índios que estão presos lá naquele matagal, que não têm oportunidade de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouvem. E como eles, morrendo, terão a salvação se eles não tiveram a oportunidade? A palavra de Deus diz que não tem ninguém, porém, inocente. Não existe na face da terra ninguém que é inocente. Todos conhecem. E Deus está falando aqui que Ele se manifestou desde a criação. E que os céus manifestam a ira de Deus. No versículo 19 de Salmos diz que o céu se manifesta a glória de Deus. E os seus firmamentos, aquilo que Ele fez, das obras da mão dEle. Então nós vemos que Deus se manifesta na criação. Nós olhamos para o céu e diz, opa, isso aí foi Deus que criou, porque olha o tamanho desse céu, olha o tamanho dessa árvore, olha o tanto de água no mar. Deus se manifesta nisso. E Ele não tem defesa do homem falar, eu não te conheci, Senhor. Porquanto tenho conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e deram graça, antes nos seus discursos desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu. Dizendo sábios, se tornaram-se loucos. Esses homens deteram a verdade de Deus, deteram essa verdade. Tudo isso que vocês estão vendo aqui não foi Deus que criou, não. Foi essa estátua de barro, essa estátua de madeira, que depois nós vemos na frente, ele dizendo, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, no versículo 23. Esses homens deixaram de acreditar que foi Deus que criou tudo e estavam acreditando nas imundícias de bonecos feitos com as mãos deles. Eles estavam mudando a glória de Deus. Eles estavam deixando de glorificar a Deus e servindo mais a criatura do que o próprio Criador. Eu estava servindo o Paulo, que já tinha morrido. Ele foi um homem muito bom. Faz uma imagem, isso aqui é o texto. Essa dificuldade já existia lá no princípio. Hoje nós falamos de imagem, já vem na nossa mente a imagem de escultura dos católicos. Isso já vem na nossa mente, que é isso pregado. Mas lá não existia a igreja católica ainda. Existia a igreja primitiva. E já existiam essas falhas dentro do povo. Homens que deixavam de adorar o Criador, que adorar a criatura. É uma pessoa boa, um homem bom, vamos fazer uma imagem dele. E faziam a imagem para estar adorando. Mudando, aleluia, este curso natural. Mudando o que é certo para uma imundícia, algo que é errado. E nós vemos aqui que Deus diz, inexcusável, ninguém é inexcusável, que não tem defesa. Você não tem defesa de dizer que não ouviu falar desse Deus. Porque ele está dizendo que ele se manifestou. Nós falamos, por quê? Como pode um homem, sem ouvir o Evangelho, sem ouvir a palavra de Deus, e se converter? Tem na Bíblia homens que se converteram, que ninguém pregou para ele. Nós vemos Abraão, pai da nação de Israel, se converteu com uma voz, não foi ninguém que pregou para ele. Deus falou assim, Abraão, te escolhi, Abraão, sai do meio da tua parentela agora, Abraão, no meio dos seus pais, da tua família, e vai para um caminho que eu te mostrarei. Eu me vejo agora, Abraão, olhando para o céu, quem está falando comigo? Em Josué diz que ele servia aos outros deuses. A profissão de Abraão era fazer imagem de escultura. A profissão de Abraão era fazer de um barro uma imagem. E ali adorarem, ali vender, ali era a profissão de Abraão. Deus diz para Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, vai para um caminho que eu te mostrarei. Deixa a cultura, deixa costume, deixa isso que você aprendeu dos teus pais, e eu te mostrarei um caminho novo, excelente. Aleluia. Nós vemos Deus se manifestando, aleluia, e falando com Abraão. E Abraão entendeu que ele tinha que deixar a família, deixar tudo. Hoje nós só acreditamos que Deus fala com nós se usar um profeta. Deus em Atos diz que ele usou a boca do Espírito Santo através de um homem.
em Atos capítulo 13. Hoje nós sabemos que Deus usa dessa forma, pelo Espírito de Deus. Mas naquela época não, Abraão não tinha conhecimento. E Deus ali fala no interior dele. Eu tenho certeza que a família que estava ali perto não viu. Essa voz que falou com Abraão foi somente com ele. Somente com ele, como também chama Samuel. Quando chama Samuel, Samuel vai lá no quarto do sacerdote e diz: você está me chamando? Ele falou: não te chamei não. A voz que falava com Samuel era só com Samuel. E Deus fala com Abraão para ele sair desta família dele, que tinha a prática de fazer imagem de escultura, e ali ele é convertido, e ali ele é salvo, e ali ele é transformado. Aleluia. Depois mais para frente ele diz: olha para o céu, Abraão, você está vendo as estrelas? Assim eu farei, aleluia, com a sua descendência. Aleluia, glória a Deus. E Abraão é convertido, ele se converte. E nós vemos agora Deus fazendo um castigo para aqueles homens que não reconhecem a soberania de Deus. Aquele homem que hoje também, não conhecendo que Jesus, que Deus é o autor de tudo, que Ele pode tudo e Ele está sob o controle de tudo, esses homens, Deus entrega esses homens. Tem pessoas que nós pregamos e essa pessoa não quer. O próprio Deus os deixa ele sozinho, andar sozinho. E esse não tem mais jeito. A Bíblia diz aqui, porquanto tendo conhecido a Deus, no versículo 21, não glorificaram como Deus e lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato e obscureceu. Não querem reconhecer a soberania de Deus. O homem está lá na rua, você fala: Jesus é o único suficiente Salvador. Ele não quer. Fala: isso é um homem, isso aí foi um profeta. E olha para o céu e diz: isso aqui é do nada. Nós viemos do nada, iremos para o nada. Não acredito. Eu acredito que quando nós morrer, nós vamos sumir e pronto, acabou. Tem pessoas assim. Tem pessoas de coração duro, que não tem jeito. E essas pessoas são as pessoas que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou aquele ciclano, aquele beltrano, para suas concupiscências de seus corações. Se você for prestar atenção, o que o seu coração muitas das vezes quer fazer... Você que é evangélico, você que é crente, que está aqui dentro hoje, muitas vezes a sua mente te leva longe, que o teu coração te quer que faça uma coisa, mas o seu consciente sabe que aquilo é errado, que aquilo que o teu coração está puxando para fazer não é de Deus. E nós repreendemos porque nós sabemos que é errado, mas tem pessoas que deixam que a compulsência do coração... O que é compulsência? Compulsência é uma vontade desordenada. A compulsência é aquilo que você faz sem uma ordem, sem uma decência. Uma compulsência que quer fazer e vai fazendo. Isso é compulsência. Uma vontade desordenada de fazer algo. Está dizendo aqui que Deus os entregou a compulsência, a vontade desordenada dos seus corações. E a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Quantas pessoas nós não temos sabido, tem ouvido, pessoas que eram evangélicas, pessoas que serviam a Deus, que hoje já não servem mais a Deus, e estão honrando-se os seus corpos entre si, estão deixando de adorar Deus para fazer essas besteiras aí fora. O que leva hoje uma pessoa a fazer isso, irmãos? O que leva uma pessoa a sair do caminho de Deus que é tão bom? É bom. Nós lemos aqui, pessoas já falaram hoje aqui, que nós estamos com dificuldade, mas nós sabemos que Deus está conosco. Paulo disse que tudo eu posso naquele que me fortalece. E pessoas pegam esse versículo, isolam esse versículo e falam: eu posso pecar, eu posso matar, eu posso roubar porque Deus me fortalece. Uma mulher que abriu um centro de prostituição lá em Israel,
E ela disse, está escrito que eu posso porque todas as coisas o Senhor está comigo. E disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, dele está me fortalecendo para eu se prostituir, eu vou me prostituir pronto, porque está escrito que eu posso. Já estão nesta situação, irmãos. Homens pegam versículos, isolam e querem defender o seu pecado, defender a sua imundície. E Paulo está dizendo ali em Filipenses, vamos abrir em Filipenses? Em Filipenses, depois de Efésios. Filipenses capítulo 4. Ele diz, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei eu estar abatido, sei eu também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estão instruídos tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui em situações de fome, situações de nudez, situações difíceis. E ele disse, eu passei por todas essas situações, e sei que todas essas situações, Jesus esteve comigo. Paulo está dizendo, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Eu posso todas essas coisas aí. Todos esses momentos difíceis, momento de estar abatido, momento de estar com fome, de estar nu. Eu sei viver em todas essas situações, porque eu já passei por todas essas situações. E todas essas situações, Ele me fortaleceu. Aleluia! Nós estamos na presença de Deus e sabemos que todas as circunstâncias da nossa vida, Ele nos fortalece no meio das dificuldades. O que leva o homem a deixar o Evangelho, deixar Jesus e ir para a imundícia, na idolatria, de deixar de adorar a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, e servir a deuses estranhos, servir a uma imagem, se joelhar lá e falar, está falando comigo. Ou, e se prostituir, desonrando os corpos entre si. O que leva um homem a fazer isso, irmãos, eu não consigo compreender e não consigo responder a vocês se vocês me perguntassem. Eu sei que a palavra de Deus está dizendo que eles entregam essas pessoas. Deus entrega essas pessoas à imundícia. Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. No versículo 26, ele diz, portanto, até as mulheres mudaram, porque era um acontecimento que não existia. Nunca tinha ouvido falar que mulheres estavam mudando o uso natural e desonrando entre si. Não tinha. E aqui Paulo está exortando, dizendo, até as mulheres. Porque nós sabemos em Sodoma e Gomorra, tinha sido destruído Sodoma e Gomorra, porque eles estavam desonrando entre si, homens com homens. Chegou tal ponto daqueles homens ver aqueles dois varões entrando dentro da casa de Ló. E aqueles homens foram e bateram na porta. Eu queria destruir a porta para pegar aqueles dois homens. E Ló chegou de tal modo e falou, Senhor, minhas duas filhas são virgens. Pega minhas filhas. Ele falou, não, nós quer eles. Isso é Bíblia. Então, a cidade foi destruída porque estavam desonrando entre si e estava uma cidade já, aleluia, ali, sem ordem, sem decência. E Deus destruiu aquela cidade com fogo. Nós vemos as situações que tinham chegado, e Paulo tem dizido aqui que até as mulheres têm deixado o uso natural da mulher, no contrário à natureza. Maior castigo que há na face da terra antes da morte. Você pode dizer, o maior castigo é ficar doente. Maior castigo é eu ficar no leito ali de uma cama, canceroso, sem poder comer, sem poder viver. Maior castigo. E eu vou ao contrário à natureza, a consciência da humanidade dizer que não é. O maior castigo é Deus deixar o homem andar sozinho. O maior castigo que existe na face da terra, o homem está só.
Porque você pode estar canceroso, você pode estar com fome, você pode estar sem um mantimento, sem uma veste, mas se Deus estiver com você, aleluia, isso passa e você vai viver uma vida de abundância com Deus. Mas se você estiver sem Ele, você é um homem também canceroso, uma mulher cancerosa, e sem Deus, não tem jeito. E você mesmo uma dificuldade dessa, você estando com Deus, é como Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sei estar abatido, sei estar com fome, sei estar nu, porque eu passei por todas essas circunstâncias, mas Ele me deu força em todas elas. Aleluia. Deus nos dá força em todas elas. Aleluias. Aqui Deus abandona os homens e as mulheres. Deus está dizendo na sua palavra, aqueles que retêm a verdade, que segura firme a verdade e faz que esta verdade se torne uma injustiça. Quantas vezes nós não falamos, Jesus é o único caminho, meu querido? E ele balança a cabeça e fala, você está mentindo. Você está falando uma bobagem, meu querido. Eu tenho ouvido isso quando eu estou entregando folheto, que eu estou evangelizando. Segura a verdade firme. Você fala que Jesus é o Salvador, é mentira. Ele está transformando uma verdade em uma injustiça. Esses homens, Deus está dizendo na sua palavra, que ele não tem por inexcusável, que não tem defesa de se arrepender, no caso aqui. Porque ele se manifestou, ele se fez presente, ele usa os profetas para falar, e eles não têm jeito, então Deus os abandona. Diz no versículo 24, Deus os entregou. Depois no versículo 26 ele diz, Deus os abandonou. E no versículo 28 diz também que Deus os entregou de novo a sentimentos perversos, para fazer coisas que não convêm, estando eles cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos, malignidades, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe. Essas pessoas não têm mais jeito. Isso é a palavra que está dizendo. E se você for falar de Deus para um homem que pratica maldade, que pratica prostituição, ele diz que tem Deus. Ele ainda diz que tem Deus. Ele ainda diz que é servo de Deus. Está lá fazendo os males e a mente dele já foi comida. Deus fala que nós somos ovelhas. Ovelhas, e o bom pastor é quem é Jesus. E ele pegava no Antigo Testamento as ovelhas e derramava o óleo sobre a cabeça da ovelha e limpava, porque o óleo protegia das moscas. Se pousar ali, teria uma ferida, ou a mosca sentasse na orelha ali, nascia uma doença no ouvido da ovelha, e ali o óleo era para proteger isso. Hoje Jesus tem derramado óleo sobre a vida de muitos, para não ter nenhuma doença. Mas tem pessoas que não querem a presença de Deus. Tem pessoas que não tem jeito, irmãos. Nós falamos, pregamos, e não tem jeito. Tem pessoas que não tem jeito, porque deixaram se contaminar com as maldades, com as coisas que não prestam. E aqui diz que essas pessoas, Deus entrega essas pessoas às imundícias, aos desejos do coração desordenado, e mudam tudo que é certo, passa a fazer errado. Vamos pôr de pé, vamos orar a Deus, que você venha se policiar, e dizer todo dia, eu preciso de Deus, eu quero vencer, aleluia, porque essas maldades que acontecem na terra, aleluia, tudo isso de prostituição, idolatria, quer nos contaminar. E se você não tiver cuidado, amanhã você é um dos tais que está lá fora, praticando idolatria, feitiçaria, praticando prostituição. Você vai estar desonrando o seu corpo, fazendo imundícias. Amanhã é você.
E hoje você venha se policiar com essa palavra de Deus e dizer: eu preciso de Deus, eu quero estar com Deus. No versículo 13, no capítulo 2 de Romanos, continuando a mensagem, ele diz: porque os que ouvem a lei são julgados diante de Deus, mas os que praticam a lei não hão de ser justificados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha que coisa. O que ouve a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aleluia. A pessoa ouve, a pessoa até ouve, mas a pessoa não pratica. Essas pessoas não são justas. Essas pessoas não querem a reconciliação, não querem Deus. Mas aquele que pratica a lei de Deus serão justificados. Aleluias. Glória a Deus. Que você venha ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e queira, aleluia, uma vida de santidade, uma vida de separação, e praticar aquilo que Deus nos mandou. Você será justificado. Justificado é o quê? Alguém vem e te justifica, paga uma dívida que você não tinha mais condições de pagar. Você é justificado. Jesus vem e te justifica, mas depende de você praticar a lei de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Não sei, é isso que vocês queriam ouvir, mas foi o que Deus pôs no meu coração nesta noite. Amém? Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta rica palavra que o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações. Deus, eu peço, Pai, que as tuas mãos fortes e poderosas venham sobre todos nós, Pai. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo mal. E eu peço que o Senhor nos guarde, Pai, ao caminho da nossa casa, Pai. Deus, na noite queremos se deitar e descansar, Pai. Eu peço que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. E eu peço também, Pai, aonde que nós passarmos amanhã no nosso trabalho, em casa, Pai, esteja conosco. Em nome de Jesus, todos os irmãos que esteve aqui, Pai, abençoe os que trouxeram oferta, abençoe, Pai, os dizimistas, abençoe aquele que também não teve condições de estar ofertando, que o Senhor dê condições de ele estar ofertando na tua casa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus.